Tudo bem? Tudo, bom dia. Bom dia. Então, vamos lá. Eu sou a Thaís, então, sou psicóloga, sou mãe do Matheus e da Isabela, né? E agora, no momento, eu estou trabalhando como artesã também. E, e aí a gente pensou em fazer essa live, né? Conversando um pouquinho sobre gestação hoje e sobre essa rede de apoio. Então, hoje a gente pensou em começar lá pelo iniciozinho, né? Da gestação. Então, falar um pouquinho da gestação e essa rede de apoio, né? A gente foi linkando algumas coisas, então a gente vai conversando entre nós na parte, né, na parte da alimentação e eu sobre algumas experiências também como mãe, né? E como psicóloga, tá? Então, eu acho que, assim, importante a gente frisar no começo que a gestação é algo muito, de muitas alterações, né? Muitas alterações, tanto físicas quanto psicológicas, e muda muito na vida da mãe, assim, até questão financeira, do trabalho, e, Sim, e isso mexe muito com as emoções da mulher, né? Dando mais medos, mais angústias, mais aflições, né? Então, depois eu vou falar um pouquinho depois sobre os medos, tá? Mas você quer falar alguma coisa, Naomi, sobre a gestação agora? não é que é uma mudança totalmente radical, né? Possivelmente para quem está tendo o primeiro filho, é uma mudança uma experiência bem diferente, né? E várias coisas mudam, e o corpo da mulher muda, e aí traz essa bomba de hormônios, né? Traz uma bomba de sentimentos também. E, e é importante a gente saber, conhecer todas essas mudanças para que a gente já esteja mais preparado, né, para o que está por vir. Então a gente realmente resolveu começar um pouquinho lá do início, né, porque muitas vezes até quando a criança nasce, né, o pessoal vai no hospital para ver a criança, né, Uhum. ou só dá presente para a criança, mas esquece que tem uma mãezinha que ali também precisa de apoio, né? Que é um momento muito delicado, que tem muitos medos. Ai, será que eu vou conseguir? Como é que vai ser trabalho? Como é que tá meu corpo, né? Então, Uhum. são várias coisas, várias alterações e que nesse momento ela precisa de apoio. E às vezes a gente só lembra do bebê e esquece que tem uma mãezinha ali, né? Então é E, super importante a gente falar sobre isso. e também as pessoas romantizam muito, né? Não sei se é essa palavra, romantizar a gestação, a maternidade. E às vezes não é tão glamuroso assim, né? Porque a mulher se sente forte, se sente poderosa, se sente disposta ali, né? Muitas vezes, Uhum, mas muitas vezes que ela vai se sentir muito mal. Vai sentir que o corpo não tá legal, que tá saindo estrias no seio, em todo lugar, né? Eu lembro quando sim, eu saiu em mim, eu falei, nossa, mãe, o que é isso aqui, né? E minha mãe falou assim, filha, é estria. Eu falei, Deus do céu, chocou, né? Porque veio tudo de uma vez só, parece que no corpo inteiro. Então já traz mudanças assim muito rápidas, assim, né? E a gestação é esse período que a mãe vai é, tem para cair a ficha, né? Vai ter um novo ser aqui em casa, é muito louco, né? Então é assim, você pensa, meu Deus, eu tô desenvolvendo um bebê aqui dentro da minha barriga, é muito louco, né? Eu lembro de um sim. professor meu da faculdade falando assim que toda essa alteração psicológica e hormonal e tudo, se não fosse a gestação, se não fosse o bebê estar ali, ia ser algo patológico, porque a gente fica muito diferente, né? Sim, Então, essa parte assim de a gente estar só romantizar, aí a mãe cria uma expectativa muito grande com aquilo. E às vezes não chega a ser assim, né? Chega a ser, às vezes, mais dolorido e mais estressante, às vezes, do que às vezes só ali a barriga linda, maravilhosa e você tá bem, né? é verdade. E a primeira gestação não vai ser igual à segunda, à terceira, né? Sempre uma gestação vai ser diferente da outra.
Então, por exemplo, a minha mãe, quando ficou grávida de mim, ela não ganhou nada de peso praticamente, né? Uhum. E ela não ficou inchada, então foi totalmente diferente. Do meu irmão já foi ao contrário, né? Ela ganhou bastante peso, ficou bastante inchada, ficou mais cansada. Então depende muito, né, de gestação para gestação. Então não tem como você dizer que a primeira foi boa, foi tranquila, então a segunda também, né? Às vezes não. Ou às vezes ao contrário, né? Tem Então, cada gestação é diferente, né? quando ela vive também, né? Às vezes, em uma gestação, ela tá a todo vapor trabalhando, até porque a gestação nos dias de hoje é diferente, né? É, Sim, é assim, é muito mais as mulheres que trabalham, estudam, que estão gestantes do que antigamente, que só ficavam, né, do lar. Então, não que do lar não tenha preocupações, tem também, mas hoje em dia ela quer se destacar na carreira, quer estar sempre estudando e aí tá bonita também, e além, né, dali de toda a alteração da gestação, tudo junto. sim, muitas emoções, né? Muitas preocupações novas também, né? E que nem você falou, é um ser novo que tá ali dentro, né? E aí o seio começa a mudar também, né, para Hum, produção de leite. Então a nossa mama, ela só termina o estágio dela de desenvolvimento só quando a mulher passa pela gestação, né? uhum. Então nosso peito aumenta, os nossos ductos mamários também aumenta, né, a quantidade para produzir esse leite aí. Então a gente pensa, às vezes a mãe tem tanta preocupação em relação a isso, será que eu vou ter leite? Será que não vou ter, né? Mas, gente, Uhum. o nosso corpo ele é maravilhoso, né? Deus fez uma coisa assim maravilhosa, realmente. Porque o nosso corpo entende que tem um ser novo ali, que ele precisa de mais nutrientes, né? Que ele demanda de mais nutrientes nesse período. Uhum. Então, às vezes vem tantas preocupações em relação a isso, mas Deus fez da maneira certinha, né? Para que todo esse processo aconteça, para que o corpo entenda que agora está Uhum. na hora de produzir mais hormônio, que agora está na hora de demandar mais nutrientes, que a mamãe precisa muitas vezes ficar com mais fome. Tem um período da gestação que a mulher parece que tem um dragão lá dentro, né? Porque ela quer comer tudo. Então, o nosso corpo ele realmente é muito inteligente, né? A gente tem que confiar no nosso corpo. Verdade. Escutar, entender o nosso corpo, né? E eu acho que também ter a atenção em cada detalhe, assim, né? Tentar colocar no consciente cada alteração, cada movimento, cada diferença do seu corpo ali, né? Porque é uma conexão que você vai gerando com o bebê. Que às vezes, se você não gerar essa conexão ali, esse afeto na gestação, tem muitas mulheres que podem desenvolver ali uma depressão pós-parto porque não teve aquele sentimento, né? Aquele, como que se diz? Eu até marquei Aquele a palavra, vínculo. o vínculo, que é o mesmo vínculo depois que vai se desenvolver na amamentação, né, e ao longo né, da vida. Mas na gestação é um Uhum. importante de desenvolver esse vínculo, porque você vai colocando ali na tua cabeça né, aquele grãozinho, daqui a pouco tá maiorzinho, maiorzinho, e você vai amadurecendo também junto com o crescimento daquele bebê, né? Então, isso é bem importante, o vínculo da mãe com o bebê, até para depois amadurecer isso quando o bebê nascer. Sim. E é esse vínculo que muitas vezes é fundamental ali para que a mãe tenha uma produção de leite adequada, né? Então, às vezes a mãe tá lá super preocupada porque, meu Deus, né, tem um conta para pagar, tem isso, tem aquilo. E ali no momento da amamentação não dá aquela devida atenção para aquele bebê que tá ali, né, para aquela criança, para aquele momento. Então, realmente ter uma atenção plena com tudo que está acontecendo. Então, às vezes até quem não está gestante, né, às vezes tem assim uma grande preocupação com várias coisas, não consegue focar numa coisa só. E é super importante que a gente tenha atenção plena às coisas que a gente faz, a alimentação no geral, né? Então, às vezes a pessoa tá ali na frente da TV, tá comendo, comendo, mas ela não dá uma atenção plena para aquele alimento que está entrando no corpo dela, né? E às vezes acaba comendo muito a mais. Então, a gente, até nesse momento da amamentação, se a gente não der atenção plena para aquela criança, tentar esquecer um pouco dos problemas,
o nosso hormônio não é liberado, né? A ocitocina não é liberado e a produção de leite é prejudicada. Então, a Uhum, gente precisa realmente dar atenção plena para todos esses momentos, né? uhum. É, eu até assisti uma live, até comentei com você, né? Eu assisti uma live essa semana que a mãe falava assim que não era prazeroso para ela dar mamar. E aí, por ela não ser prazeroso, aquele momento, talvez, pode ter inúmeras possibilidades, porque não tem receita de bolo, né? Já uma mãe vai Sim, conseguir por causa disso ou não vai conseguir por causa disso. Ela não sentia prazer naquilo. Talvez isso veio lá da mãe dela, dos antepassados, ou vivências que ela teve na vida dela, enfim. E aí ela passava isso pro bebê. Ela passava essa raiva, toda aquela angústia, aquela dor, ela passava pro bebê. E aí depois, numa outra gestação que ela teve, que ela passou por isso, ela mais madura, ela conseguiu pensar, né, imaginar que às vezes não era necessário tudo aquilo, né? Acho que quando ela conseguiu se colocar num lugar assim que ela não é perfeita, que não somos perfeitas, né? E acho que daí ela conseguiu desvincular com essa perfeição e aceitar que ela, às vezes, ela não tinha esse prazer, que é imposto na maternidade romantizada, né? Que a mãe sim. tem que estar disponível, que a mãe tem que estar sempre perfeita, tem que dar conta de tudo. E não é bem assim. Que eu, por exemplo, não dou conta de tudo. E agora, hoje em dia, eu consigo entender que eu não preciso dar conta de tudo, né? E a gente, mulher, acho que tem muito essa coisa de querer dar conta de tudo, né? Se cobrar de tudo, fazer tudo, né? Então, Hum, realmente, a gente passa aí por ciclos até a gente entender que a gente não precisa, né? Que a gente não é perfeito. Ninguém é perfeito, né? E tá tudo bem, né? Não tem nada de errado quanto a isso. sim. Então, eu mesma, às vezes, quando tô vendo, tô falando sim pra tudo, e depois eu volto e falo, não, opa, não dá pra fazer tudo, né? Você não vai dar conta de tudo e tá tudo bem, né? É Então, é realmente a gente prestar atenção no que é importante pra gente naquele momento, dos nossos sentimentos realmente, e ver que a gente realmente não é perfeito, né? Ninguém é perfeito. é verdade. É bem E acho, bacana a gente falar isso. e acho que falando também um pouco sobre alimentação na gestação, né? Que é o teu foco, é, eu acho que essa ansiedade que gera da mãe, dessa ansiedade, a gente acaba tendo esse mito de comer por dois, né? E acho que acaba Sim, prejudicando a gente, assim, porque sai de uma rotina, assim, você entra numa loucura, né? De querer comer tudo o que vem pela frente, né? por isso que é importante também ter atenção plena na hora da alimentação, né? Porque o que me encanta muito realmente nessa parte de materno infantil é que a alimentação da criança começa lá desde quando a mãezinha está grávida, né? Tem a interferência antes da gravidez também, né? Então, o ideal é que a mulher está pensando em engravidar, o ideal é que ela procure já um nutricionista para fazer esse acompanhamento, um médico para ver como é que estão os exames, para melhorar a saúde dela, para o corpo estar mais preparado para receber aquele bebê, né? Então, se a mãe tem uma alimentação desequilibrada lá na gestação, aquilo é passado para o bebê, né? Então muita gente não sabe, mas o bebê ele sente o gosto, né, dos alimentos pelo líquido amniótico. Então, por isso que é importante que a mãe tenha uma alimentação equilibrada. Muitas vezes a mãe lá na gravidez acaba ficando mais ansiosa, comendo mais doce, e aí depois quando a criança cresce, ela já tem uma tendência para gostar mais de doce, né? Olha só. Então, por isso que é importante a mãe realmente cuidar dessa alimentação e sempre procurar, né, um profissional durante a gravidez, porque o nosso corpo ele precisa de alguns nutrientes a mais, né? Então, Por em isso, algumas vezes a gente precisa fazer. Oi? por isso que minhas Cortou. crianças gostam de brócolis, então. Ah, é? Então, por isso que a gente precisa sempre estar procurando um profissional para estar nos auxiliando nesse quesito da alimentação. E até porque o nosso corpo demanda mais de ferro, de ácido fólico, né? Entre outros nutrientes, dependendo também da alimentação da mãe. Então, por exemplo, se é uma mãe vegetariana, vegana, que é super possível hoje ser, né, uma mãezinha vegetariana, vegana, ela também depende aí de uma gama maior
de vitamina B12, né? Então, por isso que é essencial estar fazendo esse acompanhamento para verificar os níveis, né? Os níveis dessas vitaminas no sangue, desses micronutrientes, para, Uhum. caso seja necessário, estar fazendo uma reposição, né? E algo Legal. que às vezes as mamães esquecem, né? Porque é tanta coisa, é o enxoval que tem que comprar, é a casa que tem que limpar, né? É as roupinhas que tem que lavar antes do bebê chegar. É aquela, né, aquela mistura de ansiedade, de sentimento e com tudo que tem para fazer. E às vezes não dá a devida atenção ali na alimentação e algumas outras coisas, né? Uhum. Claro que, E como a gente falou, não precisa dar conta de tudo, né? Mas é sempre importante, até nesse quesito que a gente falou da rede de apoio nesse momento, né? isso. Essa rede de apoio que a gente, né, pensou em falar, eu acho que é bem importante. E eu fui até dar uma olhada sobre isso, né? O que outras pessoas dizem sobre rede de apoio. E eu, assim, me surpreendi a quantidade que eu vi num site de mulheres que não têm rede de apoio, né? E daí como que faz? Né? Será que dá conta? Não dá conta de tudo, né? Mas assim, que elas têm que estabelecer uma rotina muito severa, assim, né? De horário com a criança, isso é bom também, né? Essa rotina é bom com a criança, logo que a criança estabelece uma rotina é bom também. Mas assim, é tão doloroso às vezes não poder contar com, com o pai ou com os pais, com a mãe, com a rede de apoio, né? E essa rede de apoio é importante, assim, desde a gestação, porque dá esse suporte, esse apoio para a mãe, né, na gestação. Às vezes, no final, é uma coisa bem prática, né, no final da gestação, que às vezes não consegue nem depilar a perna, né, não consegue amarrar o tênis e coisas simples que já pode estar tá ali auxiliando essa mãe. E depois, quando nasce, é igual você falou, né? Não dá só atenção pro bebê. Às vezes vim lavar uma louça, fazer alguma coisa. Só que eu acho que a rede de apoio tem que ter essa visão com a mãe de que não vai fazer pela mãe, né? Que às vezes a mãe quer fazer algumas coisas. Ela vai estar ali auxiliando essa mãe, né? Então, ali auxiliando nos banhos, auxiliando a mãe na casa, às vezes com outro filho, né? Cuidando do mais velho para a mãe poder tomar conta do mais novo. Então, é bem importante essa rede de apoio. E eu marquei aqui sobre os medos, para falar um pouquinho também sobre os medos, daí acho que você já pode falar sobre também essa parte da alimentação. Eu só queria falar um pouquinho dessa questão da rede de apoio, Aham, que às vezes até quando o bebê nasce, né? E cada pessoa, para fazer qualquer atividade dentro de casa ou qualquer outra coisa, tem o seu estilo próprio de fazer, né? Então, por exemplo, o jeito, sei lá, que eu passo pano na casa é diferente do teu jeito, né? De repente eu aham, gosto de começar pelo quarto, você gosta de começar pelo banheiro, sei lá, né? Dando um exemplo. Então, é importante, às vezes, até que a mãe, às vezes, quer essa ajuda, né? Mas quer que seja feito do jeito dela. E não é assim que acontece, né? A gente tem que entender isso também. Então, uhum. às vezes, a gente quer lá que o papai troque a fralda do nenê agora, só que o jeito dele trocar é diferente do jeito que eu trocaria, né? Não Sim. existe um jeito certo por onde começar, né? Passando todo o processo ali de limpar a bundinha do bebê, né? Passar a pomadinha depois, né? Mas o jeito, às vezes, de colocar a fralda é diferente, às vezes o jeito que ele pega é diferente. E às vezes tem mãe que fica ali um pouco. Oi? A Cortou. criação também, né? A criação também das avós, por exemplo, são diferentes. Eu lembro que a minha mãe sabia dar banho de um jeito e que a sogra sabia do outro. E eu ficava ali, né? E às vezes o meu marido queria dar de um outro jeito, né? Então, às vezes, a gente tem que ceder, tem que aceitar um pouco de cada lado, né? Para que É, essa até rede. porque senão. Pode falar. Até para que essa rede de apoio seja efetiva, né? Era mais ou menos isso que eu ia falar. Porque senão não adianta falar, ah, eu preciso de ajuda, eu quero ajuda, mas eu querer impor que seja daquele jeito que eu faço, né? Cada um vai ter um jeito, né? E a gente Uhum. precisa entender isso e aceitar. Então, é claro que se tiver alguma coisa ali que seja prejudicial naquele momento para o bebê,
que a gente, quanto mãe, né, acha que está sendo prejudicial a forma de trocar ou a forma de dar banho, né, viu, estudou, viu alguma coisa diferente, realmente posicionar ali a pessoa e mostrar, né, porque que aquilo não é bacana fazer, né? Mas cada um vai ter um jeito realmente de dar banho, né, de Uhum. cuidar, de trocar a fralda, e aí a gente precisa aceitar e entender isso para que a rede de apoio seja realmente efetiva, né? Sim. E essa rede de apoio também é importante, isso falando para a rede de apoio, é importante que as pessoas estejam atentas às atitudes das mães mesmo, né? Da mãezinha. Porque às vezes ela vai demonstrar uma insegurança, um medo, uma angústia muito grande. Então a pessoa tem que estar ali atenta, porque às vezes pode estar desenvolvendo uma depressão pós-parto, né? E essa rede de apoio que vai perceber. Não vai ser a mãe que vai. Às vezes a mãe não vai perceber, né? Sim. Então, e também, às vezes, se a mãe não tem, às vezes, parente por perto e tal, quem vai ser a rede de apoio? Vai ser, às vezes, a instituição, o trabalho onde ela trabalha, né? O médico. Então, assim, Sim. não vai ter aquele apoio, às vezes, ali em casa, mas as pessoas. Todo mundo é responsável por a mãe, entende? O trabalho, a instituição, uma colega de trabalho, né? Às vezes Uhum. percebe que não tem uma rede de apoio, né? Assim como já passou assim por minhas amigas que não tem ninguém assim próximo, né? E teve uma vez que eu peguei e fiz uma cartinha com meu filho e coloquei debaixo da porta da vizinha, que ela não tinha ninguém por perto, né? A família dela mora longe e ela ficou internada por uma infecção urinária na gravidez. E o marido também, daí só vinha em casa, pegava roupa, voltava pro hospital. E a gente fez essa cartinha e colocou debaixo da porta. E aí ela recebeu essa cartinha com bastante carinho, né? E assim, eu até esqueci disso. E agora, uns 4 anos agora depois, né? Ela, ou não mais, acho que o Pedro tá com 6 anos já. Ela veio falar da importância que foi aquela carta. Tipo, eu nem lembrava mais dessa carta, sabe? Então, foi algo que foi uma rede de apoio diferente, né? Às vezes não foi lá, eu não fui lá dar um banho no bebê, mas às vezes uma cartinha que já, né, acalentou ali no momento que ela estava passando por uma dificuldade. Sim, verdade. É, E um como é bolo. importante, né, essa mudança ali, às vezes até você que já foi mãe, né, chegar numa outra mãe e falar, olha, tá tudo bem, né, eu sei tudo Uhum. isso, é muita mudança, né, realmente mostrar que você entende o que ela tá passando, entende os medos dela, as angústias, né, e Uhum. até a questão da rede de apoio nesse sentido do corpo, né, porque o nosso corpo muda e ele não Sim, vai voltar a ser como era, né, é isso. então, até essa questão da romantização, né? A gente às vezes vê aí as blogueiras da vida, as atrizes, né? Depois da gravidez, sei lá, da maternidade linda, maravilhosa, né? E não é assim na vida real, né? Uhum. Então, a gente precisa ter noção de que o nosso corpo ele vai mudar, né? Que aquelas estrias vão aparecer e elas não vão sumir, né? E tá tudo bem, né? É um processo, uma mudança que aconteceu, você gerou uma vida ali, né? Sim. Então é importante a gente entender esse sentido também. Uhum. Bem isso. E eu marquei aqui um pouquinho para falar sobre os medos, vem toda essa insegurança daí, né, na gestação, vem junto com o bebê várias inseguranças, vários medos. E normalmente nós temos 3 tipos de medo. O medo do novo, o medo do que os outros vão achar, o que os outros vão falar de mim, e o medo de errar, né? O medo do novo, ó, os 3 medos eu acho que já estão na gestação, né? Porque o medo do novo, Sim. né? O medo de, meu Deus, será que meu bebê vai ter algum problema? Será que meu bebê vai nascer perfeito? E se tem uma síndrome, alguma coisa? Né? Aquele medo de, será que eu comi alguma coisa diferente que fez o meu filho ter algum problema? Né? Então, acho que também Uhum. vem com a tua, né, com a tua parte, porque acho que muitas mães acho que se culpam às vezes. Já vi casos de mães se culparem pelo filho nascer com algum probleminha, né? De eu ter feito alguma coisa errada.
Então, esse é o medo do novo. Medo do que E os eu acho outros vão... que, Pode desculpa, eu falar. acho até que nessa questão do medo do novo tem muita aquela relação assim, tipo, meu primeiro filho, né? Será que eu vou saber educar? Será que eu vou Isso. saber perceber quando ele tá com fome? Quando ele precisa dar de mamar? Será que ele tá mamando o suficiente? Né? Que é um medo que muitas mães têm. Doutor, eu acho que ele não tá mamando o que devia mamar. Eu acho que tá mamando muito pouquinho, né? Mas quanto é Pra... esse pouquinho? Né? O meu leite é fraco. A gente vai ter uma live ainda falando só sobre amamentação, tá, gente? Mas só para dar uma pincelada que acho que são várias mudanças, são vários medos, né? Será que financeiramente eu vou conseguir ter essa criança realmente? Porque antes o meu faturamento era tanto e eu estava conseguindo dar conta. E agora, né? Então muita coisa muda, né? Como que vai ser minha relação agora com meu marido? Às vezes no começo é diferente, porque quando é o primeiro filho, às vezes tem casal que está há anos junto e aí vai ter o Uhum. primeiro filho, é uma mudança radical, né? Porque antes era só os dois dentro de casa. Agora tem mais um bebezinho que vai acordar de noite. Será que ele vai me É, ajudar? Né? eu acho também. Aí engloba tanta coisa, né, que a gente podia falar, mas também tem mães que invertem os papéis, né? Tira o papel do esposo e coloca como pai dela. E não é assim, né? O marido tá ali para te auxiliar, para te ajudar, para, né, juntos, né? Porque o bebê é dos dois, né? Mas chega até a chamar de pai, né? Chega até a chamar o marido de pai. Então também tem tem outros assuntos pra gente abordar nesse medo aí. Então, o medo do novo, Sim. o que os outros vão falar de mim, né? Isso também é bem interessante, porque o que vão pensar se eu colocar essa roupa, o que vão achar? Se eu dar banho agora esse horário, o que vão falar? Se eu engordar demais, o que vão, né? Se alguém passar por perto de mim, vão achar que eu tô gorda, que eu tô. Enfim. E até falando nisso, eu acho que tem muita mãe que às vezes chega a escutar de outras pessoas: nossa, mas tua barriga não cresceu. Ah, sim! Nossa, mas você não tá comendo o suficiente. Nossa, mas não sei o que, sabe? Então vamos evitar também, de, às vezes, ter ali uma mãezinha ali perto e a gente falar essas coisas negativas, porque como tá aquela bomba, aquela explosão de sentimentos, de hormônios, né? A gente vai acabar ali tomando aquilo às vezes como uma verdade, né? E que Uhum. não é, que a gente tá comendo realmente o suficiente, que cada barriga, né, cada gestação é diferente, como a gente falou, então cada mãezinha tem um desenvolvimento da barriga diferente, né? Então tem mãezinhas que a primeira gestação nem aparece a barriga, né? Tem outras mãezinhas que não, que já fica aquela coisa linda, grande, né? E não deixa Uhum. de ser mãe por causa disso, por ter mais barriga, por ter menos barriga, né? Ai, mas Uhum. e o teu peito é pequeno, será que você vai ter leite? Né? Para que preocupar a mãe nesse momento com uma coisa que, tipo, é natural do corpo, cada corpo é um jeito, cada pessoa é única, né? Então E não aí, tem por que fazer esses comentários, né, desagradáveis assim. e aí já vem o terceiro medo, que é o medo de errar, né? Porque já falando de novo sobre a romantização da maternidade, que é tudo perfeito, e aí, se eu errar, né? Acho que a mãe tem que se colocar num papel. Eu acho que depois que eu me coloquei num papel de aprendiz de tudo, ficou muito mais fácil para mim. De tudo. De quando eu atendo na clínica, às vezes eu me coloco no papel de aprendiz, não é sempre que eu sei tudo, né? Vai chegar um paciente Sim, para mim nova que às vezes eu nunca passei por isso. Assim como a maternidade. Eu nunca fui mãe de um menino de 10 anos, de 9 anos, que é o Matheus. Então eu tô aprendendo com ele, ele tá aprendendo comigo. Então eu não posso ter esse medo de errar. Eu posso errar. Só que, igual falam, né? Erre rápido para você consertar rápido. Mas a gente não pode ter esse medo de errar, porque tem uma frase até que eu marquei que o sucesso está sempre depois do medo. A gente sempre tem que ultrapassar o medo para chegar no sucesso. Então eu tenho medo de fazer live? Tenho, morro de vergonha, mas eu tenho que passar por isso para eu chegar no alguma coisa que eu quero, de passar uma informação, enfim, de né? ser rede de apoio para outras mamães, né? Foi, né? Isso mesmo. Então,
o medo tá sempre algo né, algo nosso, que é necessário ter medo, né? O medo é algo de luta e fuga, né? Ou paralisa. Ou ele te paralisa, mas você também não pode deixar ele te paralisar, né? Você tem que ter medo e Sim, vai com medo mesmo. Não quer dizer que que a gente quando a gente tá ali na gravidez, a gente não possa ter medo. Mas ele não pode nos paralisar, né? A gente tem isso é que importante. o curso que a gente teve, e por coincidência, eu e a Naomi, a gente fez o mesmo curso de Mindfulness com o Jefão. Eu tô fazendo ainda. E ainda tem, acho que deve ter pessoas aqui que já fizeram também. E no curso a gente aprende que quando vem aquele pensamento, por exemplo, você tá ali, né, pensando algo, com atenção plena em algo. Quando vem outra coisa, outra informação, você se coloca num papel de prazer, beleza, mas pode ir embora, né? Foi a E aula de ontem. o que é que ele falou? Foi bem nesse sentido, né? Vem o pensamento, foi aquela dinâmica, né? De fazer um tá ali meditando e o restante seu pensamento é dizer oi, pensamento, obrigado e tchau, né? Sim, E a isso, mesma coisa com os medos, né? Que a gente tem nesse momento. bem isso. De ter o medo, não isentar ele, né? Que o medo, a ansiedade está ali, mas prazer e vai embora, porque não vai me paralisar, Obrigada, tchau, até mas mais. porque não vai me paralisar, né? Quantas coisas a gente tem medo, né? Eu tive medo de dar o primeiro banho e quebrar a criança. Tive medo de amamentar e, nossa, e cair o bico do peito, né? Eu tive medo de tudo. Tive medo do Matheus ir para uma escola nova. E a gente continua com medo, sempre. Sim, a idade muda, mas os medos mudam também, né? Eles não deixam de existir, Bem isso. né? E eu acho que, É, não sei se o pessoal é tem alguma. importante, é importante a gente reconhecer. Eu até anotei uma frase, acho que o Jefão falou ontem alguma frase em relação a isso que eu achei bem bacana. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que era em relação a isso, porque esse medo realmente ele não pode nos paralisar, né? E como Aham, você falou, até hoje você tem medo e os medos só mudam e a idade só muda e os medos são diferentes, né? As experiências são diferentes. aham. E às vezes você vai passar hoje, né, com o Matheus aí com 10 anos, mas com a sua filha vai ser diferente os 10 anos dela, né? Porque ela é Sim. uma outra criança, ela é uma outra pessoa, né? Ela é uma menina, então os medos vão ser diferentes. Ela vai ser uma pessoa diferente, né? Então Uhum, nunca vai ser igual. Acho que verdade. teve alguém aqui que perguntou em relação por que a mulher tem vontade de comer coisas diferentes, né? É muito por conta dessa bomba de hormônios, né, que altera e às vezes o nosso corpo ele acaba dando preferência para um tipo de alimento realmente, tá? Uhum, Mas é tudo por conta dos hormônios da gravidez. uhum. Será que tem mais alguma pergunta? Eu não tô lendo as perguntas. Pelo Eu que eu nem... vi, só tinha esta. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu vi que algumas meninas aqui do curso também entraram. Obrigada. Realmente o psicológico interfere muito na produção do leite. Muito. Sim, E total, gente. sobre na parte da amamentação, né, Naomi? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas que nem sempre tem mães que amamentam, né? Então também a gente tem que lidar com isso. Porque às vezes eu Sim, não vou amamentar por N motivos, né? E talvez ali o meu psicológico interfira para eu não conseguir amamentar, mas também tem o outro lado, que às vezes eu não conseguir amamentar vai interferir no meu psicológico, né? sim. Então também é uma coisa. E até a questão ali também, quando o bebê nasce prematuro, né? Que acontece alguma coisa na gestação e acaba Aham, tendo alguma complicação e tendo que o bebê nascer prematuro.
às vezes a mãezinha fica ali super preocupada, né? Super nervosa por aquele bebê ter nascido antes do tempo, e agora, como é que vai ser? Será que vai dar tudo certo, né? E é muitos medos realmente em relação a tudo, né? Mas que a gente precisa até ter essa rede de apoio, às vezes procurar realmente um profissional que te auxilie nesse momento, né? E também procurar informação em relação a isso, né? Então tem vários grupos hoje realmente aí em Facebook, né, no WhatsApp, que a gente encontra, onde as mamães trocam experiências, né, Sim, para conversar em relação a todos esses meses, todas essas mudanças na gestação e que a gente uhum, precisa dar a devida atenção, né? bem isso. E eu acho que se a mãe não tem essa rede de apoio, então buscar, né? Isso é uma ótima alternativa, né? Buscar um grupo. Tem vários grupos que eu participo, assim, depois até dá pra, né? Mas assim, tem até cursos de gestante, né? Que eu já fiz também. Sim, E encontra outras mães que moram ali próximo e tal, que dá pra, né, para você conversar sobre aquilo. Às vezes você vê que não é só, você não é a única que tá passando por alguma dificuldade, né? sim. Acho que quando a gente vê que não é a única pessoa com aquela dificuldade, é algo assim que você fica mais tranquila, né? Porque às vezes Verdade. você acha que aquela insegurança é só tua, que aquele problema é só teu. E quando Hum, você vê que outras pessoas passam por aquilo, você vê que é algo normal, né? E que tá tudo bem, que não tem perfeição em nenhum momento, em nada na nossa vida, né? verdade. Então, até em relação à alimentação, muitas mães às vezes se cobram, né? Ai, não consigo comer direito, não consigo me encaixar nos horários, né? Então, realmente, às vezes, procurar ajuda de um profissional ou procurar esse apoio de outras mamães para conversar com elas e fazer esse manejo da dificuldade que está tendo ali, né? Às vezes é algo bem simples de mudar, de colocar na rotina, ou às vezes de fazer um cardápio, ou às vezes de ver com alguém, né, com a própria mãe, ou às vezes com a sogra para estar ali dando esse auxílio, fazendo essa comidinha diferenciada para conseguir manter, né? Chá, né? Então, oi? Chás, né? Chá. Eu lembro, para rede de apoio, fazer às vezes até um chá, né? Porque Ah, eu, tá. se eu sinto o cheiro de chá de erva doce, meu Deus do céu. Acho que a minha sogra e minha mãe me entupiram de chá de erva doce, que eu sinto o cheiro, eu lembro daquela fase do bebê nascer, sabe? Daquela fase assim louca que a gente fica, né? Quando o bebê nasce, assim, que a gente não dorme, tudo, já me vem a sensação, sabe? O chá que eles me davam bastante. Eu anotei aqui algumas listas aqui, eu sou a pessoa das listas, né? Ah, Atenção eu plena, também. como viver plenamente e viver esse momento, algumas alternativas, assim. Então, fazer atividades que te dão prazer, que te geram prazer, né? Às vezes, é, caminhar ou até alimentação, né? Não, alguma alimentação que te dê prazer, né? Sim, a Acho. gente tem muito comfort food, né, que a gente fala. Hum, Então, às vezes, por exemplo, para mim, uma alimentação que me traz muitas lembranças é pirogue, né? É quando olha minha só. avó fazia. Então, isso é diferente para cada pessoa, né? Então, para mim, é uma alimentação que me conforta, que me traz lembranças boas da infância. Então, cada pessoa tem uma maneira, né? Mas claro que não é para ficar só comendo pirogue, né? Então, às vezes, ler um livro, né? Que é Verdade. algo que a gente gosta. Aham. E até essa questão de meditação, né? Algo para a gente realmente sentir todos aqueles sentimentos ali, todas aquelas sensações do bebê na nossa barriga, né? Então, quem não conhece o Mindfulness, gente, é maravilhoso. A gente pode deixar depois para eles conhecerem, né? Até falar um É uma pouquinho coisa depois, muito boa. outra hora, né, sobre isso. Então, atividade que gera um prazer, alimentação saudável, não tem nem o que falar, né? Eu lembro que É super importante. eu comia tão bem na gestação do Matheus que eu acho que eu comia vegetais assim que eu nunca acho que comia antes e nem depois, entende? Na gestação, assim, porque você tá ali, vou comer pelo bebê, né? Isso aqui é bom para ele e tal. E Sim.
importante também, nessa alimentação saudável. E que continue, né? Sim, importante porque depois, quando a criança está numa fase já de introdução alimentar, também é importante, né? Que a gente consuma aquele alimento. Porque a criança, querendo ou não, ela tá vendo o que a gente tá comendo, né? E se você falar assim, ó, come esse brócolis, mas você não come brócolis, a criança vai falar, você não come, por que eu vou comer, né? Uhum. E Então, a gente é muito o exemplo da criança ali, né? O adulto é sempre o exemplo da criança. Tanto sim, o pai, a mãe, quanto os avós, né? Então, é algo que a gente ainda vai falar mais pra frente, mas é algo que eu falo muito nas escolas até em relação às professoras, né? Porque já aconteceu, às vezes, da professora ver ali, ui, credo, né? Tal alimento. uhum. E, e aí acaba que a criança já entende aquilo, porque a criança tem o adulto ali como referência, né? Então, se o Sim, pai ou, né, às vezes a mãe coloca um alimento diferente na mesa, vai falar, credo, né, tal coisa, a criança já toma aquilo como verdade, né? Ui, se ele falou credo, nem vou comer. Então, é um importante manter essa alimentação saudável pela criança também, né? Um exemplo disso é a minha Isabela, né? Ela, eu sempre tirei a casca da maçã, sempre. E aí, quando eu dava maçã para ela, eu tirava a casca da maçã e dava para ela. E ela comia. E agora que ela já tá ela tá com 4 anos, então ela já sabe o que ela gosta, o que ela não gosta, ela fala, né? Esses tempos ela falou que ela não queria tirar a casca da maçã, porque ela ouviu falar que a vitamina tava na casca. E ela não tira mais, entendeu? E daí eu fiquei pensando, nossa, mas em algum momento eu perguntei se ela preferia com casca ou sem casca. Não, eu só eu impunha algo que já era meu, né? Sim. Então, isso também é algo que passou para ela. Mas E é graças. importante essas reflexões, né? Uhum, bem E isso. até quando é uma coisa também que eu gosto bastante de propor aos pais é quando pensa na própria alimentação, né? Por exemplo, pensando na minha alimentação hoje, o que que nela tem ali uma raiz lá da minha infância, né? Uhum. Então, por exemplo, eu não gosto de berinjela e era um alimento que eu nunca vi na minha infância praticamente, né? Apesar da minha avó ter horta, a gente ir plantar junto, algo que eu adoro, assim, realmente, trabalhar com as crianças, para realmente ver o alimento crescer, né? Eu lembro como aquilo era importante para mim, como eu amava, né, ir para a horta. Então, só que a berinjela era um alimento que não estava presente na minha mesa. Então, hoje eu tenho grande dificuldade de comer esse alimento e de gostar desse alimento, né? E aí a gente tem que se abrir a esse novo paladar, né? Se permitir experimentar várias vezes, né? Às vezes até fazer, digamos, uma introdução desse alimento, né? Como se fosse lá na infância. E outras coisas que interferem, né? Então, por exemplo, o meu esposo, ele tem uma mania de tomar só água fervida. Porque na infância dele, a mãe fervia a água para esfriar e dava para ele. E hoje ele não consegue tomar água de torneira ou água do mercado, assim, né? Essas mineral, porque ele fala que tem um gosto diferente, Olha né? E ele só. acostumou. Então, realmente são coisas lá do nosso passado, da nossa infância, que acabam interferindo até hoje. Então, por isso que é importante tá ali fazendo esse acompanhamento da alimentação da criança, de tudo, porque vai interferir lá no futuro dela, né? Uhum, bem isso. Quanto tempo a gente tem de live? Não, Ai, não sei, porque não aparece aqui. não. Que acho que a gente Deixa... tem que falar Falta antes, acho que 10 minutos. tem que salvar. Então, deixa eu só vou ler então esse aqui, daí a gente encerra. Atividades, então, que te dê prazer, alimentação saudável, exercício físico, bem importante, né? Informações de fontes confiáveis, né? Aqui a gente está falando sobre coisas confiáveis, né? Mas às vezes tem fake news aí que fala, ah, mãe tem que tomar isso, comer aquilo, não sei o quê, né? E, então tem que sempre estar pensando nisso. Curso de E gestante, até falando pode falar. nesse fake news, pensar que, por exemplo, assim, às vezes a blogueira, a atriz, a não sei quem lá, famosinha, postou que durante a alimentação tomou tal suplemento, né? Só que a gente tem que lembrar que essas pessoas, muitas vezes, elas recebem para fazer propaganda. E às vezes aquele alimento não, aquele suplemento não é algo que você realmente precise, né? Sim. Então, cada corpo é um corpo, a gente também precisa lembrar disso. Então, às Hum. vezes lá, se tal pessoa precisou suplementar tal vitamina, não é porque ela precisou que eu também vou precisar, porque o meu corpo é diferente, né?
Então tá aí Bem, também a importância desse acompanhamento de um profissional para saber realmente o que precisa ser suplementado, se precisa, né? Então, realmente a gente tem esse cuidado. uhum, bem isso. O curso de gestante também é muito bom. Que a mãe não se cobre tanto, né? De ser perfeita, como a gente já falou. E ouvir experiências positivas e emitir sua própria opinião. Então, às vezes, deixar de lado experiências negativas, né? E tentar focar nas experiências positivas das outras pessoas. Se deu certo para elas, por que não vai dar para mim, né? Verdade? Não focar no negativo, porque senão a gente tem tanta negatividade já, né? Então, pelo menos a gente ter atenção plena na positividade da vida. É. E até como a gente falou que nenhuma experiência é igual, né? Nem da própria mãe com a segunda gestação vai ser igual à primeira. Às vezes a mãe escuta ali uma experiência negativa, às vezes de parto, né? Porque às vezes teve alguém que teve uma experiência negativa de parto, começa a contar para a mãezinha que tá ali, vai deixar aquilo, vai deixar ela mais aflita. E às Às vezes a vezes vai, experiência dela vai ser totalmente diferente. né? Às vezes vai para cesárea sem necessidade, porque o relato do parto da vizinha lá, do parto normal, foi anormal. Sim, Né? Eu sou caso vivo disso. Que eu era tão nova, eu falei, não, cesárea direto, né? Eu não tive a oportunidade de, né, de esperar o bebê, né, se manifestar ali. Então, isso também é. é, né? E E é eu acho importante não se basear nisso, né? Procurar realmente saber o porquê que o parto normal é importante, né? Porque tem diversos benefícios em relação à cesárea. Em que casos que não se deve ter o parto normal e sim a cesárea. Conversar com o médico, deixar tudo isso bem claro, né? Para que você tenha ciência que aquela experiência ruim daquela pessoa que relatou ali, procure experiências boas também de parto normal, né? Então, não sim, é porque a vizinha teve um parto normal ruim, ou que para ela foi uma situação ruim, né? Que ela não gostou por algum motivo, que você vai tomar aquilo como verdade para você, né? Que o teu parto também vai ser péssimo. Então, realmente, saber de outras mamães como que foi a experiência, procurar experiências positivas e se basear nelas, né? E se basear por que é importante para a mãe e para o bebê o parto normal, né? Que tem diversos benefícios para os dois, né? Então, uhum, por exemplo, quando o bebê ele nasce de parto normal, ele já está tendo contato direto com a microbiota da mãe, né? Com os micro-organismos, com as bactérias da mamãe. Então, a imunidade dele vai ser teoricamente mais resistente, né? uhum, Então, claro que depois, ao longo da vida, a alimentação tudo influencia. Mas nesse primeiro momento ali, a criança tendo o primeiro contato com as bactérias da mãe, né? Então a imunidade dela já vai ser mais fortalecida ali. Tem uhum. diversos benefícios. E realmente pesquisar, estudar, procurar, como você falou, né? Uma informação realmente confiável. E não se apegar à experiência dos outros, que a sua vai ser única. E se não der certo também, tudo bem, né? Se não Sim, der certo é normal também, tudo bem. Não se culpar por isso, né? é Mas verdade. a gente vai ter que salvar, acho que a live antes de dar 1 hora, senão a gente Uhum. perde. E acho que agradecer mesmo a todo mundo que passou por aqui e continuar acompanhando, que a gente vai estar continuando falando sobre esse assunto e vários outros assuntos, né? E Sim. aqui no ateliê, no Instagram do ateliê e o da Naomi. Essa nutricionista linda que eu admiro muito, Oh, experiente. Eu até falei esse final de semana pra minha cunhada, pra Luana. Eu falei, nossa, ela é tão novinha e tão experiente, assim, parece ter uma bagagem tão grande já. E é bom obrigada. quando as pessoas valorizam o nosso trabalho para a gente ser nova, porque já aconteceu de chegar em consultório e o pai falar assim, ué, mas você é psicóloga? Cadê a psicóloga? Né? E não valorizar, e a gente, não é porque, né, que a gente é novo às vezes, que a gente não tem algo a passar, a gente tem muita coisa a passar. Pois esse rostinho de menina aí também, né? Vamos combinar.
Quase 30, amiga. Eu lembro a primeira vez que eu te vi, eu falei, nossa, gente, né? Eu achava que tinha aí uns 20 aninhos. Aí quando eu olhei duas crianças, marido, eu falei, nossa! 12 casada esse ano. Que bacana. Ai, Mas mas é então, isso, muito obrigada por também estar aqui comigo nessa manhã. Muito obrigada a todos que participaram. E a gente vai conversando aí. beleza. Até a próxima, então, gente. Beijo, Até. Obrigada, gente. Bom dia a todos. mundo.